nome é Ana, sou psicóloga e hoje eu vou contar um pouco da minha jornada no mundo da neurodiversidade. Tenho 4 anos de formação, faço pós em análise aplicada do comportamento, trabalho hoje em uma clínica própria com crianças atípicas e me vejo nesse meio desde o 8º período de psicologia. Vamos começar? Quando eu fui conhecer o mundo na neurodiversidade, eu brinco que eu não escolhi o autismo, mas sim que ele me escolheu. As neurodiversidades no geral. Quando comecei a trabalhar com crianças atípicas, foi em 2021, pós-pandemia, em agosto de 2021. Apareceu uma vaga de estágio na área de acompanhante terapêutica de criança atípica. Eu nunca tinha trabalhado com crianças atípicas, eu nunca tinha tido contato com crianças atípicas, não conhecia nada a respeito. Fiz umas mini provas, né, para demonstrar conhecimento e acabei passando. Em resumo, foi algo que eu não esperava, realmente não tinha ideia que aquilo ia acontecer, mas que foi ocorrendo de uma maneira que eu não esperava, tá? Eu sei que eu repeti isso muito, mas vamos lá. Por quê? Porque, pra mim, uma criança atípica, eu não tinha o mínimo do conhecimento do que era uma criança atípica, do que ela precisava, não sabia nada. Nada, nada, nada. Eu era xoxa capenga sobre esse assunto. Mas, falei assim, vou me arriscar. E comecei a introduzir. Tive o treinamento com uma pessoa durante uma semana. Uma pessoa bacana, me explicou algumas coisas e me explicou que ocorreria alguns riscos, né? Sobre uma desorganização, sobre algo que eu não esperava que poderia ocorrer. E que eu tinha que forçar a criança a fazer certos tipos de coisas. E nisso foi aí que eu me dediquei a estudar sobre o assunto. Nessa primeira fase, que eu fui acompanhante terapêutica, eu vou brincar que eu fui jogada aos leões. É o que ocorre com uma grande maioria de pessoas que acabam entrando na análise aplicada do comportamento ou como acompanhante terapêutico. Por quê? Na análise aplicada do comportamento, se for do jeito correto, você vai ter um coordenador, um supervisor e um aplicador. Só que muitos pais não têm condição de pagar e etc e tal. Em vez de ter essas 3 vertentes, eles tiram e só colocam o acompanhante terapêutico lá e falam assim, te vira. E foi assim que aconteceu comigo no meu primeiro estágio. A mãe ainda estava numa fase que também estava descobrindo sobre o autismo. Acredito que ela também não tinha tanta expertise. Até porque ela era uma das mães que caíram naquelas coisas de que a alimentação prejudica a criança, que teve que mudar a alimentação da criança, acreditando que isso estava muito relacionado ao autismo. Hoje, não se tem evidências científicas que se falam sobre isso. Mas eu compreendo hoje melhor essa mãe. Não igual quando eu estava no meu 8º período, que eu ficava... Mas hoje eu entendo melhor. E essa criança, ela tinha comportamentos que algumas vezes eram uma desorganização e outras vezes não. Para eu compreender mais da área, eu tinha uma professora que trabalhava já com análise aplicada do comportamento. E eu fui pedir para ela assim, olha, eu tô trabalhando com uma criança atípica, eu nunca trabalhei com uma criança atípica, eu realmente não sei por onde eu começo, eu não sei o que eu faço com ela, e eu queria que você fosse a minha supervisora, porque eu estava lendo e eu vi que precisa ter uma supervisão e etc e tal. Ela falou assim comigo, olha, Ana, eu vou ser muito sincera com você. Você vai ter que ir atrás do psicólogo dessa criança, que ela faz tratamento, faz tratamento numa outra clínica, com um psicólogo, eu acompanho ela lá, eu vou até a clínica, porque nessa época eu acompanhava a criança
de 7 às 3, 7 às 3, de 7 na escola até às 3 em casa. Dia de segunda-feira, depois a gente ia para psicopedagoga dela e fonoaudióloga. Depois a gente ia para o psicólogo e depois para terapeuta ocupacional. E às vezes o processo inverso, né? Terapeuta e depois psicólogo. E eu acompanhava ela, minha segunda-feira era essa, e depois eu ia para a faculdade. Era cansativo. Mas eu queria entender mais sobre aquela vertente daquela criança, então eu acompanhava muito a fundo realmente. E começando a estudar, a criança tinha muita dificuldade de escrever, principalmente dentro das linhas, não queria escrever, não queria fazer as coisas de uma maneira, vamos dizer assim, dentro do que era esperado para uma criança daquela idade. E aí eu conversava com o professor, né, que já tinha outras experiências com outras crianças atípicas. Conversava com meus colegas que trabalhavam nessa área já. Conversava com os professores e conversava com esse psicólogo para eles me darem orientação, com a psicopedagoga, com todas as áreas, para tudo que eu tivesse de informação daquela criança. Eu fui fazendo isso frequentemente. Então, uma das vertentes que eu tinha é ela. Ela não consegue escrever dentro da linha. Fui estudando, pesquisando, a professora me deu uma orientação de que tinham feito com um outro aluno de colorir em parte vermelha e parte verde onde ele podia escrever. Peguei todos os cadernos da menina, fiz essas linhas e ia tentando. Na análise aplicada do comportamento, o que é bom, a gente aprende muito com isso, é tentativa e erro. Algumas vezes você vai acertar e outras vezes você vai errar e se frustrar com isso. Porque você espera sempre estar acertando, mas infelizmente não é o que ocorre. E essa menina foi me desgastando porque ela tinha muito mais birra do que desorganização. Que será assunto de um outro vídeo, tá bom? Ela tinha muito mais birra do que desorganização. Como ela tinha muito mais dessas birras, isso atrapalhava muito de que eu conseguisse fazer ela avançar. Porque ela era uma criança que, como os pais tinham pouco tempo em casa, que tinham certas vertentes, acabava-se que essa criança até certo ponto era cobrada de fazer as coisas muito metodicamente e outras vezes ela ia sendo deixada de lado. Vi sobre a importância nessa questão de estudo, comecei a ver sobre a importância da rotina. Essa criança, ela não tinha, ela sabia a rotina dela, mas ela não tinha nada que visualizasse ou que falasse para ela sobre o que era a rotina dela. Não, ela era, vamos dizer assim, só jogada aos leões. Hoje é essa rotina, amanhã é outra, e assim ia. Então essa criança, ela tinha muita desorganização, porque ela não tinha uma rotina totalmente organizada. Essa rotina mais organizadinha, ela tinha apenas nos dias que ela ia viajar, que aí a gente já avisava ela antes que ela ia viajar, porque a mãe avisava pra gente que ela ia viajar. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Olha, fulaninha, tal dia você vai viajar. Então ela já ficava mais tranquila. Tal dia tia vem, mas tia vai embora tal hora, porque tal hora você vai viajar. E isso continuei fazendo. Só que tem uma questão que a gente precisa entrar aqui, que é muito sério. Agressão física não resolve nada, gente. Nada, nada, nada. Principalmente com crianças atípicas. Porque para criança atípica, se você bater, ela vai aprender que ela também pode bater. E ela vai aprender que ela pode bater nos outros. E isso ocorria comigo direto. Era mordida, era batida. Por quê? A mãe beijava, abraçava, falava que amava, mas em contrapartida, em alguns momentos, essa mesma mãe pegava um fio de telefone, quando não concordava com a atitude, e batia. E batia muito. E o que a gente ia fazer? Falar assim, olha, não faz isso.
Aí se você falasse isso, né, ela ia virar e falar, o filho é meu, faço o que eu quiser. Então tem essas duas vertentes. E aí, foi assim que eu comecei a entrar no mundo do autismo. Passou-se um certo tempo, vamos brincar que eu cansei de enxugar gelo, né? Que eu ia lá, enxugava o gelo e depois voltava pra nada. Até porque chegou uma época, o que aconteceu? Essa criança tinha muita dificuldade de socializar, mas ela gostava de socializar, porque toda criança atípica, não é que ela não gosta de socializar, ela ama socializar, mas ela não sabe como socializar. Quando eu consegui introduzir ela, e aí eu vi que não precisava mais que eu ficasse nesse recreio com ela socializando, a mãe achou um absurdo que eu não acompanhasse mais esse socializar dela, que eu não ficasse mais tão próxima a ela. Mas aí que tá, o momento do recreio era um momento para ela ser realmente livre. Lógico que com certeza teve coisas que a mãe não gostou de mim, até porque, vamos lá, eu era estagiária, fui jogada aos leões, não sabia nada do que eu estava fazendo. Final do ano, me formei, falei assim, ixi, agora, por onde eu vou começar? Por um tempo achei que nem ia mais fazer nada sobre psicologia, que não iria mais exercer na função de autismo. Falei assim, vou tentar por aqui e vou indo. Quanto mais eu tentava, eu via mais dificuldade em começar. A parte de começar na psicologia, ela não é fácil, ela é muito difícil, porque te ensinam caminhos do que você faz com o paciente, mas não te ensinam nada de como é realmente ser introduzida nesse caminho. E aí comecei a deixar de lado um pouco a psicologia, mas aí observando vagas. Quando me apareceu uma vaga de acompanhante terapêutico novamente. Nesse lugar eu fiquei mais tempo, fiquei por 2 anos, porque já tinha uma estrutura, gente. Antes de entrar, eu lembro que eu tive. Antes de entrar, eu mandei meu currículo. Após que eu mandei o meu currículo, entraram em contato comigo, me perguntaram qual era o meu tempo de disponibilidade. Eu falei qual era o meu tempo de disponibilidade. Eles gostaram do meu tempo de disponibilidade. Eu gostei das vertentes que eles estavam me oferecendo. Mas aí eles falaram, olha, vai ter mais gente. Você vai fazer uma prova com outras meninas e depois a gente vai fazer algumas outras entrevistas. Assim fizemos. Fiz prova com outras pessoas, passei. Fiz uma entrevista também com a empresa, né? Sobre que eles já seguem a aba mais estruturada da análise aplicada do comportamento. Então, vi que fazer uma prova para falar o que eu entendia sobre a aba, sobre o que eu entendia sobre autismo. E como eu já tinha passado por essa experiência que foi desafiadora, eu aprendi muito, né? Então, assim, tudo tem um porquê. Se eu não tivesse tido essa primeira menina, que eu tenho um grande carinho por ela, apesar de todas as vertentes e tudo que eu trouxe, se eu não tivesse passado por isso, eu não saberia nada sobre o autismo como eu já estava introduzida naquela área. Já entendia muito mais sobre o assunto, entendia sobre o que era análise aplicada do comportamento, qual era a importância. Coisas que se eu tivesse pegado de um começo antes, eu não entenderia nada. E aí o que aconteceu? Fui, fiz as provas, passei, fiz a entrevista com a empresa. A empresa falou, olha, agora você vai fazer uma entrevista com os pais, porque essa é uma família que é um pouco diferente. Eles acompanham mais de perto o que a criança passa, bibibi, pororó, parará. Beleza. Fui, fiz a entrevista com os pais, eu gostei muito dos pais, os pais gostaram muito de mim. Inclusive, nós temos contato até hoje, que é algo muito bacana. E nisso que eu fui, comecei o meu trabalho. Dessa vez,
Eu não fui totalmente jogada aos leões. Quando eu entrei, uma menina me acompanhou por uma semana para me explicar como que funcionava o trabalho, o que que eu tinha e o que que eu não tinha de fazer, como que eu iria e como eu não iria fazer. Aprendi porque antes eu não podia, né? Na primeira menina, eu tinha muito problema com provas na escola. Nessa segunda, eu aprendi que eu ia poder editar prova, que eu pegava a prova antes, que eu olhava e que era algo muito mais estruturado. Eram dois mundos muito diferentes. Era um mundo onde os pais brigavam pelos direitos que a criança atípica tem. Um outro mundo onde a criança atípica tinha que se adaptar a tudo. Inclusive, era uma das minhas brigas na primeira menina. E aí foi dando certo, e eu fui gostando. E aí eu tinha supervisão 2 vezes na semana e me explicava, olha, Ana, isso daqui que você fez certo, isso aqui que você fez errado. E era muito bem entendido o que eu ia ter ou o que eu não poderia fazer e como eu iria fazer. Tem uma parte que a gente precisa falar sobre o acompanhante terapêutico e que é muita verdade, é exaustivo. Falar que não é exaustivo é mentira, porque a gente se cansa, porque é o tempo todo pensando numa criança. Nessa segunda parte minha, né, não era mais uma criança, era um pré-adolescente que tinha toda uma questão de mudança hormonal, e além da mudança hormonal, tinha mudança de outras vertentes, né? Então, assim, a gente foi trabalhando, fiz curso sobre flexibilidade para eu compreender mais sobre a rigidez cognitiva. Fui acompanhando mais a fundo certos tipos de coisas, certos canais do YouTube e fui gostando ainda mais da área. E quanto mais eu conhecia, mais eu gostava. E aí nisso eu comecei a perceber que eu tinha um grande interesse no autismo. E isso me levou a um outro tipo de compreender o autismo de uma forma total. E compreender que apesar de existir o autismo, nível de esporte 1, 2 e 3, que a gente não deve, não podemos esquecer da individualidade do indivíduo. Que apesar da criança ser atípica, apesar da sua jornada, né, ela tem uma questão que se chama não do autismo, mas de quem a pessoa é, né? Que aí cabe muito uma música que eu gosto muito, música antiga, que fala assim: cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. E é realmente sobre isso. E aí eu comecei a acompanhar pessoas atípicas também na internet, mais estudos, mais palestras, e aí eu fui adentrando nessa área. Me mudei, por alguns motivos pessoais, acabei me mudando de cidade. De cidade não, vou ser bem sincera, me mudei de estado. E aí eu pensei assim, não sei se daqui eu vou continuar no autismo ou não. Não sabia se eu ia realmente continuar mexendo com crianças atípicas ou não. Mas, como eu já disse algumas vezes aqui, não sou eu que escolho o autismo, mas ele me escolheu e eu só aceitei, porque tem coisas que é melhor você aceitar do que você brigar contra. Vim pro Espírito Santo, consegui um trabalho, beleza, fiquei lá por um tempo, por um período pequeno de tempo. Estava aparecendo crianças para mim que tinham muitos sinais e sintomas de crianças atípicas, outras não. E me surgiu um convite para fazer parte de uma outra equipe. E aí me falaram assim: ah, você não sabe, mas eu acho que você vai gostar bastante. Eu, por quê? Então, é de crianças atípicas, é uma clínica que a especialidade deles é essa, você tem interesse? Lógico que eu logo topei. E aí eu tenho a coordenadora. Hoje eu aplico a aba, mas eu aplico em outra vertente. Antes eu era aplicadora que eu acompanhava de casa, escola, trabalho,
eu acompanhava uma criança num geral. Eu era uma aplicadora aba, que não era uma aplicadora aba só ali de explicar a criancinha por 50 minutinhos o que, que ela tinha de fazer e depois passar alguma orientação para os pais ou feedback da sessão. Não, eu era aplicadora que eu ia e acompanhava a rotina daquela criança e trabalhava dentro dali para intervir nos comportamentos. O que hoje eu noto que não é uma grande realidade de uma grande maioria. Muito pelo contrário, eu trabalhava com pessoas que a estabilidade financeira dessas pessoas que têm para, né, ficar acompanhando a criança atípica na sua vida, na sua jornada como um todo, é uma realidade financeira muito acima da média do que o convencional, podemos dizer assim. E aí que eu fui compreender que o que eu aprendi lá me auxilia sim no que eu faço hoje, mas que hoje fica muito mais evidente para mim como é importante os pais compreenderem o que precisa ser feito com os filhos. Isso também vai ser outro vídeo que eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Por que que os pais precisam auxiliar na aprendizagem fora da psicoterapia? Fica muito fácil você cobrar o psicólogo que fica 50 minutos durante 3 dias com a criança. Então, e aí o pai não faz nada disso em casa e quer que esse filho mude o comportamento e quer ter evoluções. Mas como se ele não tá fazendo a parte dele? Porque não adianta intervir, ficar ali 3 horinhas fazendo o que precisa ser feito e depois pegar e pôr o celular na cara da criança e não fazer nada. Enquanto isso for algo convencional para as pessoas, sabe o que vai acontecer? Vai ser um trabalho de enxuga-gelo para análise aplicada do comportamento. Porque falar também que é fácil, gente, eu não tô. A realidade financeira das pessoas, todo mundo tem a sua limitação. E não é fácil pagar um aplicador, tipo, para ficar o tempo que eu ficava com a criança. Hoje eu tenho consciência disso, que eram famílias muito bem estruturadas, de situações financeiras que não são comuns no Brasil e que tá tudo certo. Mas que a gente precisa compreender como os pais trabalham com isso. E aí, hoje eu trabalho na clínica, né, presencial, atendendo crianças atípicas. E eu vejo assim, claramente, quando os pais disponibilizam tempo para a criança em ensiná-la de acordo com o que é passado, e os pais que só fazem o quê? Só fazem o que precisa ser feito de acordo com o que eles acham. Ah, tá na terapia, já tá bom. Enquanto isso não for aceito para os pais, que eles precisam auxiliar, nada vai dar certo. Então, para concluir, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que não é fácil. Eu sei que não é fácil, que chega do trabalho cansado, que aí pensar, eu vou chegar cansado, vou ter ainda que trabalhar com meu filho, eu já mandei ele para psicoterapia, a psicoterapia resolve, pronto, acabou. Infelizmente ou felizmente, que isso depende do quanto você quer ver o seu filho evoluir. Não adianta trocar de psicólogo, não adianta pôr em 100 sessões de psicoterapia, porque nessas 100 sessões ele não vai ficar aquele tempo todo, até porque o ambiente muda, a pessoa que está com ele muda. Ele não vai saber lidar de uma maneira, de como ele lidaria na casa dele. O que ocorre muitas vezes também? A criança na psicoterapia faz tudo. Aí chega em casa, o pai fala assim, essa criança não faz nada do que vocês falam. Essa criança não faz, a criança faz birra, a criança faz aquilo, faz aquilo outro. Mas em contrapartida, o que acontece? O quanto esse pai não estimula essa criança em casa. O quanto esse pai
deixa a vida me levar, sabe? Igual a música do Zeca Pagodinho, vai deixando a vida me levar, a vida leva eu. Na hora que chega lá, na hora da psicoterapia, que se resolva. Muitos pais não gostam que fale isso, mas eu vou ter que falar, gente. Você quer que seu filho desenvolva? Então, abra mão um pouco do seu tempo livre e evolua ela. Continue o tratamento que é feito na clínica em casa. Enquanto essa não for a bandeira que os pais de crianças atípicas levantarem, nada vai ser feito. Nada vai mudar. Todas as coisas podem vir a acontecer como ocorrem. Então é preciso que os pais estejam empenhados em ver os seus filhos evoluir, em entender a importância de fazer parte daquilo e não só pagar. Se fosse só pagar, gente, seria muito fácil. Então, o que é mais importante disso tudo, que cabe aos pais fazerem, é aprender como evoluir os seus filhos em casa. Por isso que eu estou começando esse curso para os pais, para que os pais compreendam da importância, não só que eles tenham no aspecto financeiro, no aspecto físico, mas principalmente no aspecto mental e de evolução de uma criança atípica. Não adianta de nada você pagar 15 psicoterapeutas e não perder 10 minutos com seu filho. Não adianta de nada você falar assim, ai, meu filho não come, mas em contrapartida você não trabalhar a seletividade dele em casa, deixando ele tocar nos alimentos, porque é mais fácil, ele vai se sujar. Não adianta de nada você não abrir um tempo para sua criança. Você precisa mudar, primeiramente, o seu pensamento. Ah, eu tô cansada. Não, tô cansada, mas eu vou tirar esse tempinho aqui, porque o psicólogo falou que é importante eu trabalhar isso aqui com ele. Vou pegar uma criança pequenininha de 1 ano e meio. Quanto antes essa criança for trabalhada, antes ela vai evoluir. Mas ela não vai evoluir se você não trabalhar com ela em casa e achar que só na psicoterapia ela tem que ser trabalhada. Muito pelo contrário. Essa criança vai evoluir na psicoterapia e aí quando chegar em casa, como isso não foi continuado, ela vai regredir. E aí isso vai se tornar cada vez mais algo pior e que só vai piorando, piorando e piorando. Não adianta reclamar de psicólogo, não adianta reclamar de nada se você não mudar o seu comportamento para com o seu filho. Então, o que eu quero dizer com isso? Entenda que quando você colocou um filho no mundo, você abriu mão de algum tempo livre, sim, para cuidar dele. E se você gostou desse vídeo, me acompanhe. Eu sempre vou trazendo técnicas, dicas, explicando melhor, igual eu trouxe a birra e a desorganização, o que é cada um, explicando como você pode auxiliar melhor o seu filho, principalmente se você tiver o entendimento sobre aquilo. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário para a gente estar aqui, esclarecendo as suas dúvidas e deixando tudo claro. E essa foi a minha jornada como psicóloga infantil do espectro autismo.